Então vamos lá, retomando, estávamos falando da saúde. Então nós vamos tratar agora da parte privada do sistema de saúde, o artigo 199. O artigo 199 tirar isso da frente. Artigo 199. Assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Então, é livre. Tá, mas parece simples. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Então a gente tem parágrafo 1º, que a gente fala da forma complementar do sistema, né? Segundo as diretrizes do próprio sistema, né? Quer dizer, se é complementar, se você quer atuar na área da saúde, você quer abrir o seu hospitalzinho, você precisa obedecer às diretrizes do sistema. Parágrafo 2º, é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos. Então, se você tem o intuito de lucro, você não vai receber recursos. Não. Errei o mapa. Vou começar de novo. X. Pronto, agora está certo. Parágrafo 2º. Parágrafo 3º. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Então, estrangeiro não pode participar da saúde, salvo nos casos previstos em lei. Né? Eu gosto de pensar assim, uma forma de eu entender e imaginar isso na prática, né? A saúde é uma questão muito relevante, principalmente, vamos supor, numa situação de guerra, vai. E você deixar a saúde na mão de uma entidade estrangeira poderia gerar algum problema se essa nação for inimiga, por exemplo. Sei que não tem nada muito a ver, mas é uma forma que eu guardei para imaginar isso, né? Fico imaginando uma situação de um hospital de campanha, alguma coisa assim. Parágrafo 4º. A lei disporá sobre as condições e requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa, tratamento, bem como coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Aqui era um dispositivo que poderia estar num artigo separado, né? Que ele trata dos transplantes em si e veda a comercialização humana. Então, colocaram aqui. A Constituição tem muito disso, né? Ficou uma Constituição muito grande, eles começaram os constituintes começaram a enxugar ela, enfiando artigos dentro de parágrafos. Eu acho que isso foi um caso. Então temos aqui os 4 parágrafos que tratam da saúde no âmbito privado. Então você tem aqui o caráter complementar,
Parágrafo 1º. A vedação à subvenção para entidades com fins lucrativos. Aqui você tem a participação de empresas estrangeiras, salvo nos casos previstos em lei, e tem lei, a Lei 13.097/15, que alterou o artigo 23 da Lei 8080. Vamos ver. Artigo 23. Ctrl F, não sei se eu já falei, mas eu gosto muito de usar o Ctrl F para estudar porque fica mais rápido. Mas ele pode te prejudicar numa prova de segunda fase que você precisa manusear o vademecum com uma certa velocidade ali, né? Então você desacostuma a mexer no vademecum e perde tempo na hora da prova, né? Então na hora de estudar eu prefiro o Ctrl F, na hora de fazer a prova não tem o Ctrl F para você usar, então era bom você equilibrar os dois, né? Então vamos ver a participação do capital estrangeiro na assistência à saúde. Inciso 1. As doações de organismos internacionais vinculados à ONU e entidades de cooperação técnica de financiamento de empréstimos. Inciso 2. Pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar o hospital geral, inclusive filantrópico, hospital especializado, policlínica, clínica geral, clínica especializada e ações de pesquisa e planejamento familiar. Então, uma entidade estrangeira interessada em ações de pesquisa e planejamento familiar, por exemplo. Vai caber aqui, vou tirar esses incluídos. O que mais? Serviço de saúde mantido sem finalidade lucrativa por empresas para atendimento de seus empregados e dependentes sem qualquer ônus para a Seguridade Social. Então vamos dizer, uma empresa quer manter ali o seu hospitalzinho para atender seus próprios funcionários. Uma empresa estrangeira, por exemplo, uma empresa multinacional. Então pode prestar esse serviço de saúde sem problemas. E por último, o inciso 4. Demais casos previstos em legislação específica, quer dizer que o rol exemplificativo. Beleza, e por último, parágrafo 4º, a questão dos transplantes. Aqui na questão dos transplantes, vou mencionar a ADI 3512. O que diz a ADI 3512? Existia uma lei estadual que permitia a meia entrada em cinemas, teatros, para as pessoas que fossem doadores, né? E o STF julgou constitucional essa medida. Constitucionalidade de meia entrada para doadores de sangue. Ele falou que é uma medida que fomenta a doação, né? E não é uma comercialização, porque você não está vendendo
o tecido, o sangue, enfim. Tá? E agora nós vamos puxar uma setinha aqui para falar especificamente da jurisprudência do STJ sobre planos de saúde. Planos de saúde. Jurisprudência em teses do STJ. Então tá aqui. Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde. É possível aferir a abusividade das cláusulas do plano de saúde celebrados antes da Lei 9656, em virtude da natureza contratual de trato sucessivo, não havendo que se falar em retroação do referido diploma normativo. Então, antes da lei, você fez um contrato e a eventual cláusula nesse contrato não pode ser interpretada à luz da Lei 9656. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar dos segurados, súmula 302. Então, essa aqui é famosa. É abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura do plano de saúde o custeio de prótese necessário ao pleno restabelecimento de saúde do segurado em procedimento cirúrgico coberto pelo plano. Então, o plano de saúde tem que fornecer a prótese, porque eventual cláusula é abusiva. É abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde algum tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano. Então, o plano não pode excluir algum procedimento. Ele tem que buscar restabelecer a saúde do assegurado. É abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde o tratamento de AIDS ou doenças infecto-contagiosas. Então tá lá no seu plano de saúde que não vai tratar AIDS ou alguma doença infecto-contagiosa. Essa cláusula é abusiva. É abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura do plano de saúde o fornecimento de medicamento para quimioterapia, tão somente pelo fato de ser ministrado em ambiente domiciliar. Inclusive, com relação ao tratamento domiciliar, o STJ, eu acho que vai estar no segundo, na parte 2 do jurisprudência em tese, mas ele permitiu que o plano de saúde cobrisse o tratamento domiciliar porque acabava sendo mais barato, né? Despesas com a parte de hotelaria, né? É abusiva a cláusula contratual que prevê reajuste de mensalidade de plano de saúde em decorrência exclusiva da mudança de faixa etária do assegurado. Então, a cláusula que prevê a mudança na faixa etária
é abusiva. O reajuste, né? É ilícita a recusa de cobertura de atendimento sob a alegação de doença pré-existente à contratação do plano, se a operadora não submeteu o paciente a prévio exame de saúde e não comprovou a sua má-fé. Isso aqui é assim, o paciente vai preencher uma ficha dizendo se ele tem doença pré-existente ou não, e nessa ficha o paciente não sabia que tinha uma doença pré-existente, né? Quer dizer, não estava de má fé, e a operadora não fez o exame. Não fez um exame médico para saber se realmente ele tinha uma doença pré-existente ou não. Confiou exclusivamente na ficha. Então ela não pode recusar a cobertura do atendimento. Tá? Se a empresa conseguir comprovar a existência de má fé, quer dizer, a pessoa levantou uma ficha médica lá que ele tinha antes e conseguiu comprovar que ele já sabia daquela doença, então aí ele consegue, o plano de saúde consegue comprovar uma má-fé, né? Aí ele poderia recusar. 10. O período de carência contratualmente estipulado em contratos de seguro de saúde não prevalece em situações emergenciais. Então, eu assinei um plano de saúde, eu contratei um plano de saúde, ele tem uma carência ali de 30 dias, tá? Mas eu sofri um acidente e eu preciso do tratamento agora. Então, dada a situação emergencial, o plano de saúde tem que me atender. Parte 2 do Jurisprudência em Teses. A injusta recusa de plano de saúde à cobertura securitária enseja reparação por dano moral. Vou fazer para esse lado. Só que aí não vai caber. Ficou ruim. Fazer parte 1 e parte 2 então. Pronto, vamos pra cá. Puxar as flechinhas. Então, dano moral pela recusa. Operação de plano de saúde. Operadora de plano de saúde responde por falhas do serviço prestado por profissional credenciado. Então, não pode alegar que o erro foi exclusivo aí do médico, né? O operador de plano de saúde, como aplica o Código do Consumidor, então ele é um responsável solidário. O reembolso das despesas efetuadas pela internação em hospital não conveniado pode ser admitido em casos especiais de urgência. O reembolso das despesas efetuadas pela internação em hospital não conveniado pode ser admitido em casos especiais de urgência. Quer dizer, você estava numa situação emergencial, você foi num hospital não conveniado. Então você pode pedir o reembolso. Cirurgia para redução do estômago, gastroplastia, indicada como tratamento para obesidade mórbida, é um procedimento essencial à sobrevida do segurado, revelando-se ilegítima a negativa do plano de saúde em cobrir as despesas da intervenção médica. Então o plano de saúde é legal que era estético, né?
Isso é meramente estético, não. O que o STJ disse aqui é que quando o tratamento é indicado para obesidade mórbida, então o plano de saúde tem que cobrir. É assegurado ao aposentado o direito de manter sua condição de beneficiário de plano privado de assistência à saúde com as mesmas coberturas assistenciais que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que tenha contribuído pelo prazo mínimo de 10 anos e assuma seu pagamento integral. Então a pessoa trabalhou, a pessoa tinha um plano de saúde no trabalho, ele vai assumir ele foi demitido, mas ele vai assumir o pagamento integral do plano de saúde. Então ele manteve por 10 anos esse pagamento, ele tem direito de manter as condições, né? Isso é uma questão bastante polêmica. Polêmica já não, nem tanto mais, já foi mais polêmica, que já está pacificado essa questão, mas ela costuma dar problema. É assegurado ao trabalhador demitido sem justa causa o direito de manter a condição de beneficiário de plano de saúde de assistência, plano privado de assistência à saúde, pelo período previsto no parágrafo 1º do artigo 30 da Lei 9656, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral. Então, é o que eu falei acima, né? É possível a resilição unilateral do contrato de prestação do plano de saúde de natureza coletiva, pois o artigo 13, parágrafo único 2b da Lei 9656, o qual impede a denúncia unilateral do contrato de plano de saúde, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. Aqui a gente não entrou muito nessa questão, mais um assunto da lei do plano de saúde. Mas vamos pôr aqui porque está relacionado à jurisprudência do STJ, né? Nós não estamos estudando a Lei 9656, né? Prescreve em 1 ano o prazo para ajuizamento de ação que visa discutir a validade de cláusula contratual reguladora de reajuste de prêmios mensais pagos a seguro de saúde, nos termos do artigo 206, parágrafo 1º 2b do Código Civil. O prazo prescricional, plano de saúde, é de 1 ano. Ficando grande demais isso aqui. E 9, prazo prescricional aplicável às demandas em que se pleiteia a revisão de cláusula abusiva em contratos de plano de saúde é de 10 anos nos termos do artigo 205. Qual a diferença? Aqui, ação que visa discutir a validade de cláusula contratual reguladora de reajuste. E aqui é de cláusula abusiva. É 10 anos. Diminuir para ficar mais fácil. Tá. Vou organizar para ficar mais bonito. Beleza. A gente pode falar, para encerrar, sobre o direito à saúde. É um tema bastante polêmico. Temos aqui a parte pública e a parte privada.
vou abrir um tópico no meio. Para falar da intervenção judicial. Voltar 200%. E aí, intervenção judicial na saúde é possível? Seria uma intromissão do Poder Judiciário no Poder Executivo? Então é possível. Poder Público deve velar pelo acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica, médico hospitalar, corolário do direito à vida. Estou com dificuldade nessa palavra. Esse aqui é o RE 393.175. Pronto. Então, aqui o paradigma, o acórdão paradigma que nos diz que é possível intervenção judicial, desde que respeitado, né, o equilíbrio, o princípio da reserva do possível. Então, a partir daqui, nós temos várias questões importantes. A primeira delas é amianto. ADI 3937, 3406 e 3470. Alguns estados proibiram a produção de amianto, telhas de amianto, por leis estaduais, e isso foi questionado no STF. O STF entendeu improcedentes essas ADIs, o que significa que as leis estaduais que proíbem o amianto são constitucionais. Fosfoetolamina. Nós tivemos a ADI 5501. Houve uma lei autorizando a utilização da fosfetolamina, mesmo sem os testes necessários, né? A Anvisa não permitia a utilização dessa substância. Então houve uma lei que permitiu, mesmo sem a autorização da Anvisa, e a ADI 5501 suspendeu a eficácia da lei. Então, por enquanto, continua tudo como estava. A Anvisa não permite. Diferença de classes. Nós falamos ali, introduzimos o assunto na questão da igualdade. O que é a diferença de classes, né? A pessoa pagar uma diferença pelas acomodações do hospital. Então, por exemplo, eu vou me submeter a um tratamento e o SUS, é um hospital conveniado pelo SUS, e o SUS me dá o direito à enfermaria, que é a ala reservada para o SUS. Então, aquele hospital me oferece um serviço que é o acolhimento no quarto. Então eu faço o tratamento médico pelo SUS e pago a diferença pela utilização do quarto do hospital fora do SUS, por fora, né? Faz um pagamento por fora. Essa prática foi apelidada de diferença de classes.
E o STF, no RE 581-488, com repercussão geral, ele entendeu que esse tratamento, essa lei, uma lei que permitia esse pagamento, ou melhor, a lei vedava esse comportamento, e essa lei é constitucional. Ou seja, você não pode utilizar esse tratamento. Constitucionalidade da lei estadual que veda tratamento diferenciado. Mais uma questão jurisprudencial interessante é a responsabilidade solidária. Essa aqui já é batida. RE 855-178. Eu preciso de um determinado tratamento de saúde e eu ajuizo a ação contra o município. O município vem e fala: não, isso aqui quem tem que prestar é o Estado. Eu não tenho condição de fornecer isso para você. Bom, aí o STF entende que é a responsabilidade solidária dos entes, né? Então, mesmo o município tem que fornecer esse tratamento. A lei de biossegurança, foi ajuizada uma ADI contra a lei de biossegurança. Que é a lei 11.105. O STF entendeu constitucional a lei. E uma última questão relevante é o programa Mais Médicos. A lei 12.871. Foi ajuizada uma ADI contra o programa Mais Médicos. Duas, na verdade. Foi a ADI 5035 e 5037. Elas foram consideradas improcedentes e, portanto, é constitucional. O Mais Médicos. Programa Mais Médicos. Então, aqui uma geral aqui no plano de saúde. No plano de saúde, não, na parte privada do atendimento à saúde. Vou deixar pequeno para ficar visível. Pequeno demais. 50% tá bom. Então tá aqui, sistema não contributivo, a saúde, falamos da parte pública na primeira parte do vídeo. Falamos agora da parte privada e da intervenção judicial no sistema de saúde. Certo? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida pode escrever, manda pra cá e eu vou responder na medida possível. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E é isso aí, bons estudos para vocês. Tchau.